Você já ouviu falar sobre racismo algorítmico? Esse conceito está relacionado ao preconceito e à tecnologia. Ferramentas utilizadas em filtros e também reconhecimento facial, por exemplo, acabam por reforçar um estereótipo e também o racismo. Quero falar com a Sulamita França sobre este assunto. Sula, explica para a gente melhor sobre este conceito. Elias, como funciona, né? Os algorítmicos, eles têm um banco de dados aí extenso, mas é importante a gente ressaltar por quê. Esse banco de dados no algoritmo, esse reconhecimento facial, muitas vezes são treinados com muitas faces e muitos rostos de pessoas brancas. E aí, esse dado extenso de pessoas brancas, o que acontece é que as faces humanas, então, são relacionadas muitas vezes a faces de pessoas brancas. E quando o algoritmo aí sobre o reconhecimento facial é colocado, por exemplo, na frente de um rosto de uma pessoa que não seja branca, o algoritmo acaba tendo dificuldade de entender que aquela imagem é de uma pessoa humana. E aí, segundo especialistas, o número, por exemplo, de pessoas negras presas injustamente, detidas, abordadas e levadas para a delegacia por conta desses erros de reconhecimento facial é um número muito grande por causa desses algorítmicos. Inclusive, Elias, tem uma polêmica também envolvendo, que eu vou trazer rapidinho aqui, foi que em junho de 2015, um usuário do Google Fotos descobriu que o programa etiquetava aí os seus amigos negros como gorilas. E a inteligência artificial do Google não era capaz de distinguir a pele de um ser humano dos macacos, por exemplo. Esse erro, ele foi consertado aí pelo Google, que realmente, né, é uma vergonha sobre o que aconteceu. E a gente preparou uma reportagem, uma matéria específica, trazendo mais informações sobre o assunto. Vamos conferir. A arte imita a vida. Essa conhecida frase de Aristóteles pode ser associada ao cinema, por exemplo, já que diversas produções cinematográficas retratam cenas do cotidiano, mesmo aquelas mais atormentantes para a sociedade. O racismo, para o escritor e palestrante Will Marinho, acontece pela falta de conhecimento da própria história e pela escassez de representatividade. Então, nós não ocupamos espaços de poder, não ocupamos espaços de liderança, e aí a gente tem essa lacuna que foi deixada em 400 anos de disparidade racial. O que é curioso, porque justamente no país afrodiaspórico com mais pessoas pretas, né? O Brasil é o país fora da África com mais pessoas pretas. E até hoje a gente não conhece a nossa própria história e repete os mesmos mecanismos do racismo estrutural que nos impede de acessar espaços, educação, acessar maiores rendas, enfim, a ter acesso de fato, né? O racismo é tema central de grandes clássicos, como Mississippi em Chamas, Faça a Coisa Certa e Cidade de Deus. E até mesmo dos mais recentes, como o terror psicológico Corra e o brasileiro Medida Provisória. Como é que a gente riu disso? Integrando essa lista, o documentário Coded Bias investiga os algoritmos depois de uma pesquisadora descobrir falhas na tecnologia de reconhecimento facial, que não são precisos ao identificar pessoas negras, principalmente mulheres. Desde aplicativos de reconhecimento facial a filtros de fotos, as tecnologias digitais podem potencializar práticas racistas. O conhecido algoritmo, muitas vezes tratado como vilão das redes sociais, por usar padrões que não agradam os usuários, traz mais problemas do que apenas recomendar determinado conteúdo na tela do celular. Essas tecnologias, principalmente essas que são focadas em rosto e pele, elas ainda continuam sendo majoritariamente criadas por pessoas brancas. As tecnologias, por exemplo, de reconhecimento racial, vivem tendo problema ao confundir, ainda mais que são focadas em segurança, né? Ao confundir pessoas que são procuradas pela justiça com pessoas pretas. A gente deve ter aí pelo menos uns 5 ou 6 casos mais emblemáticos do ano em que pessoas pretas foram presas por conta dessas tecnologias e foram confundidas, né? Como comparativo, entre os profissionais de tecnologia do país, apenas 30% são negros, sendo 19% homens e 11% mulheres.
Quando a gente fala sobre enfrentamento ao racismo, é ocupar espaços. A mudança ela só acontece quando você tem pessoas incluídas dentro da estrutura. Enquanto a mudança for apenas de conversa, for apenas do somos todos pretos na época que acontece algum tipo de tragédia, algum tipo de violência com uma pessoa preta, essa mudança ela vai ser só uma mudança de fala, vai ser só uma mudança de brincadeira. O que a gente precisa mesmo é de uma mudança estrutural, em que as pessoas possam ser inclusas, profissionais possam ser inclusos. Se a gente não tem representantes diversos, a gente vai tender a reproduzir coisas que estão aí acontecendo há anos, porque somente um tipo de pessoa, de cor, de gênero, de formato visual, físico, está ocupando e ditando as regras. Então, a nossa mudança ela precisa ser uma mudança de inclusão, incluir diversidade na prática, pagando profissionais pretos, remunerando essas pessoas, ensinando essas pessoas, dando conhecimento e acesso a conteúdos de qualidade, para que aí sim a gente possa fazer uma mudança estrutural que vai reverberar em vários campos, desde a tecnologia até mesmo a história do nosso país. Inclusive, Elias, até hoje na sociedade, né, a gente vê muitos casos de sistema aí de reconhecimento facial que identificaram possivelmente suspeitos homens negros e que mais tarde foram comprovados aí a inocência dessa classe, desses homens, né? Infelizmente, a gente vê muitos casos de racismo mesmo, agora racismo algorítmico, né? Quem diria que até nesse sistema de alta tecnologia a gente tem encontrado, infelizmente, racismo também. Olha, Sula, eu quero aproveitar a oportunidade, falar para você que me acompanha agora, para você que tiver essa curiosidade, pega seu smartphone, seu celular, vai lá no seu aplicativo preferido, seja o Instagram, o Facebook, principalmente o Instagram, que mostra ali algumas indicações, vai na barra de pesquisa e olha quantas pessoas negras vão aparecer na sua barra de pesquisas no Instagram. É só você abrir aí o aplicativo, ao lado vai ter uma barrinha, uma lupa, clica nessa lupa e pesquise quantas pessoas negras vão aparecer. E é justamente por isso que nós temos, claro, que trazer reportagens como essas e ficar aí o questionamento, não é? Por que isso acontece dessa forma? Sula, obrigado pelas